Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, sexto domingo do tempo comum, do tempo da Páscoa. A meu pedido, o Pai vos enviará outro Paráclito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: a meu pedido, o Pai vos enviará outro Paráclito. Quem será o apoio, o sustentáculo de quem teme o Senhor? Estamos perto da ascensão do Senhor. O Evangelho de hoje continua parte do discurso de despedida de Jesus pronunciado na última ceia, carregado de emoção teologicamente muito profundo, em que se misturam certeza e esperança, amor e fé, vida terrena e vida eterna, destino humano e destino divino. O texto de hoje fala da glorificação de Jesus e da vinda de um outro Paráclito, isto é, de alguém da parte de Deus, para fazer os apóstolos compreenderem os passos e os ensinamentos do Messias, testemunhá-los diante das comunidades, distinguirem entre verdade e erro e vencerem todas as dificuldades. Mas Jesus promete continuar presente entre os apóstolos e amá-los como o Pai o ama. Pede-lhes, em contrapartida, fidelidades aos mandamentos, como garantia de que não o esquecerão e como prova a sua pessoa. Várias vezes, na última ceia, Jesus promete o Espírito Santo como garantia da proteção divina e para confirmar os discípulos na verdade, já que eles seriam os apóstolos, os enviados para testemunhar a ressurreição. Uma das grandes lições de Jesus hoje é que a criatura humana é possuída por Deus. Primeiro, nos diz que o Espírito Santo virá em socorro dos apóstolos e todos aqueles que, crendo em sua morte redentora e em sua ressurreição gloriosa, testemunham que ele, Jesus, é o Filho de Deus vindo a este mundo. Depois, diz que ele mesmo, Jesus, poderá morar em seus discípulos. Não podia ser mais claro quando diz: eu vivo em vós e vós viveis em mim. Por fim, o Pai virá também morar em nós, juntamente com Jesus. Somos o templo da casa de Deus. Eis uma gostosa novidade, consequência da encarnação de Jesus. Jesus pede uma prova de amor. 2 vezes hoje, Jesus afirma que amá-lo e guardar seus preceitos é a mesma coisa. No trecho do domingo passado, falava-se muito em crer e ter fé. Hoje, acentua o amar e ser amado. Acentuação que continua no versículo 23 e na aclamação ao Evangelho. Quem me ama, guarda minha palavra e meu Pai o amará. Não é difícil perceber o nexo entre ter fé e amar. Ele é tão forte quanto a reciprocidade entre amar e ser amado. Podemos dizer de cada ser humano que sua história é a história de seu amor. Santo Agostinho escreveu: meu amor é meu peso, porque por ele eu sou levado onde quer que eu vá. Assim como os corpos
se movem pela gravidade, o homem tem por gravidade própria o seu amor, que é a peça que o impulsiona em todas as suas tarefas e empresas. Não se ama Deus se não se observam seus mandamentos. No versículo 23, se fala em observar a palavra de Deus. Por palavra ou mandamento, compreende-se os 10 mandamentos de Moisés, que Jesus não os aboliu, mas os reforçou, todos os mandamentos e o próprio exemplo de Jesus. Não podemos fazer muita distinção entre a pessoa e o ensinamento de Jesus. Cremos em sua palavra e cremos em seus ensinamentos. Eles têm força divina que age em nós e são espírito e vida, e não se distinguem dos ensinamentos do Pai. A criatura humana precisa de quem a defenda. Fruto desse amor de Deus aos discípulos, aos apóstolos fiéis, é o Espírito Santo que ele enviará a pedido de Jesus para ser o paráclito deles. Paráclito é uma palavra grega que só João emprega no seu Evangelho 4 vezes e significa advogado, protetor, defensor. Não é fácil traduzir o termo grego paráclito, pois na literatura não hebraica é o advogado de defesa. Como os hebreus não tinham essa figura, deverá ser entendido mais como testemunha, como quem garante. Precisaríamos encontrar uma palavra que exprimisse ao mesmo tempo assistência, ajuda, proteção, defesa, inspiração, testemunho a favor. De qualquer maneira, tem sempre uma conotação de tribunal. O mundo vai julgar Jesus. É preciso que os apóstolos fiquem firmes na fé ao verem levar o mestre do tribunal à morte. O Paráclito não vem para defender Jesus, mas para fazer com que os apóstolos compreendam os passos de Jesus e não se escandalizem com sua paixão e morte. Os homens vão julgar também os apóstolos. É preciso que eles tenham a serena coragem de enfrentar todas as tribulações em nome e na força do Cristo. Nem na morte de Jesus faltará aos apóstolos o Espírito Santo de Deus, mas para deles fazer as testemunhas da ressurreição, nem lhes faltará, na hora do martírio, a força de Deus para morrer por causa do Evangelho. Ao prometer o Paráclito, Jesus diz que o Pai dará um outro Paráclito. É que o próprio Jesus é chamado de Paráclito, intercessor. Na sua primeira carta, João chama Jesus de nosso Paráclito junto ao Pai. Chegamos diante de Deus com nossos pecados e nossas fraquezas. Ele nos apresenta e nos defende, lavando-nos com seu sangue redentor. Nesse contexto, quando Jesus promete, não vos deixarei órfãos, está prometendo presença contínua e proteção permanente. O Espírito vos ensinará toda a verdade. Jesus chama o Paráclito, o advogado dos apóstolos, de Espírito da Verdade. A palavra verdade é um eixo sobre os quais caminhou a história da salvação do Antigo Testamento. E no Novo, o próprio Jesus se chama de verdade. Podemos examinar o sentido da palavra verdade por 2 lados. Primeiro, como contraposição a erros. Encontramos na linguagem religiosa
daquele tempo, bíblica e não bíblica, à espera do fim do mundo. Mas antes, haveria uma grande luta entre a verdade e o erro. João mesmo fala do espírito da verdade e do espírito do erro. As pessoas de bem deveriam ficar fiéis ao espírito da verdade. Ora, a morte de Jesus, de certa maneira, era o fim de um mundo cheio de ídolos, de erros, e a vitória da verdade em único Deus e um único Redentor. O Paráclito ajudaria os apóstolos a compreender esse fato novo. Segundo, a verdade pode ser entendida como um conjunto de ensinamentos de Jesus, capaz de levar a humanidade até Deus. E ouso dizer, capaz de compreender o próprio mistério humano, porque na compreensão da verdade sobre Jesus Cristo está também a compreensão do mistério de cada um. Em muitos momentos, a humanidade procurou a verdade. Foram muitos os que, como Pilatos, se perguntaram: o que é a verdade? Edith, uma filósofa convertida, canonizada pelo Papa João Paulo II em 1998, escreveu que quem procura a verdade, procura Deus sem saber. Ora, Jesus se apresenta como a verdade. Diz que veio ao mundo para dar testemunho da verdade e promete o Espírito Santo que conduzirá os apóstolos para dentro da verdade. Jesus mandará o Paráclito para defender, diante dos incrédulos e infiéis, tudo quanto ele ensina e sua própria pessoa divina e humana e salvadora, para que os apóstolos não tivessem medo. O Paráclito os levaria a compreender a verdade de Cristo e seu Evangelho, e a torná-lo vitorioso em mundo, tantas vezes sobre si mesmo, e capaz de ver e conhecer o Espírito da verdade. Somos Jesus. A meu pedido, o Pai vos dará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus Todo-Poderoso, vai nos viver esse dia de grupo e que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho que é Deus, convosco todos os séculos dos séculos. Amados irmãos e irmãs, a Deus clamemos a Deus nosso Senhor para que volte a misericordioso para nós e os nossos pedidos. Rezemos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela Santa Igreja, para que, atenta ao chamado do Senhor, saiba se orientar e se deixar conduzir pelo Espírito Santo, rezemos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelo Papa Leão XIV, por todos os bispos, com seus respectivos cleros e seus ministros em suas dioceses, para que, seguindo o exemplo dos santos apóstolos, possam ser verdadeiras testemunhas de Cristo e anunciadores de sua palavra. Rezemos. Deus de bondade, ouvi-nos. Por todos nós aqui reunidos nessa comunidade de fé, para que, unânimes, saibamos nos santificar e abrir o nosso coração ao chamado do Senhor Jesus. Rezemos. Deus de bondade, ouvi-nos. Por todos os membros da Pastoral da Comunicação, que celebraram o Dia Mundial das Comunicações Sociais, para que, atentos ao convite do Papa,
de proteger a comunicação como expressão da verdade humana, sejam promotores da unidade, da escuta e do diálogo em nossas comunidades. Rezemos. Deus de bondade, ouvi-nos. Por todos aqueles que sofrem, para que saibam guardar seus corações, os mandamentos do Senhor, mesmo em momentos de sofrimento, na certeza de que Ele escuta, rezemos. Deus de bondade, ouvi-nos. Ó Deus de misericórdia e bondade, volvei vosso olhar para seus filhos, para que, preparando-nos para a vossa vinda gloriosa, saibamos permanecer firmes na oração por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia da solenidade da Ascensão do Senhor. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.